Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Glórias a Deus, meus amados ouvintes, irmãos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Estamos aqui para mais esta abençoada programação. Irmãos, lemos aqui em João capítulo 17, versículo 23. Veja esta palavra de Jesus, dizendo naquela oração sacerdotal que ele fez por nós. Dizendo assim esta primeira palavra e a segunda, primeira e segunda frase. Eu neles e tu em mim. Agora veja, irmãos, a responsabilidade que nós, cristãos, filhos de Deus, trazemos sobre esta terra. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra cristão quer dizer ser semelhante a Cristo. Agora grave isso. Deus e o diabo, ambos são seres espirituais. E ambos desejam manifestar as suas ações através dos seres humanos. E aí nós temos os filhos de Deus, que são o trigo, que manifestam essas obras de Cristo diante dos homens. E nós temos o joio, que são os filhos do maligno, que manifestam essas obras do diabo para as pessoas. Agora, nós temos esta responsabilidade. Estou falando de nós, os cristãos. De quê? De manifestar as obras de Cristo, as pessoas, ou seja, de Cristo, serem identificado através das nossas vidas. Veja, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, ele disse: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma vela, um lampião, uma lamparina, no nosso linguajar popular. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Agora, Jesus faz esse exemplo e ele nos dá uma orientação no versículo 16. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, que são as boas ações, que são os frutos do Espírito Santo, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, meu irmão. Então Deus quer ser exaltado, Deus quer ser glorificado através de nós, através de você, meu irmão. Porque se Cristo está em você, ele vai manifestar as obras dele através de você. Se ele está em você, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 26, Paulo diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações
e que agora foi manifesto aos santos. Que mistério é esse, Paulo? Mostra para nós. No versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se Ele está em nós, Ele é a palavra. Se esta palavra está em nós, irmãos, veja, nós temos que manifestar, se identificar, conforme Cristo se identificou. Porque note isso, Jesus era a manifestação carnal da palavra. Ou seja, ele era a encarnação da palavra de Deus. A palavra é a verdade, diz a Bíblia no Salmo 119. A tua palavra é a verdade. Ele disse em São João capítulo 17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então esta palavra é a verdade, e a verdade e Jesus são a mesma coisa. Ele disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, então toda a plenitude da palavra, da divindade, Deus derramou em Cristo. Ou seja, ele era esta palavra de Deus encarnada, meus irmãos. Agora, tudo que Deus era, preste atenção, tudo que Deus era, ele derramou em Jesus Cristo. Agora, tudo que Cristo era, ele derramou na sua igreja. Que coisa maravilhosa! Então Jesus era a plenitude da palavra, por isso ele manifestou os frutos da palavra. E agora esta palavra, nós, a igreja dele, a noiva, nós somos esta plenitude da palavra manifestada em cada geração. Agora, se nós temos esta palavra em nós, se nós somos esta palavra, nós temos que manifestar as mesmas ações que Jesus Cristo manifestou quando ele esteve aqui nesta terra, meu irmão. Veja Paulo dizendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou seja, irmão, você não precisa estar se gabando a si próprio. Não. Você não precisa fazer propaganda de si próprio. Não. Você não precisa dizer que é um cristão. Não. Não é o que você fala que você é, meu irmão. Não é aquilo que você diz que é, mas é aquilo que a sua vida, é aquilo que as suas ações manifestam. Não é o que eu falo, mas é a maneira que eu vivo diante das pessoas. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, nós lemos aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens lá fora, nas trevas, irmãos. Veja, necessita-se da escuridão para que a luz possa ser manifesta. Então necessita do mal para que o bem possa ser expressado. Por isso Jesus estava dizendo: resplandeça a vossa luz diante dos homens. É quando você está no trabalho, é quando você está entre os amigos, irmãos, é que você deve se portar como um verdadeiro cristão. Mas há pessoas que na igreja ele é um santo, na igreja ele é um anjo, mas lá fora, diante dos homens, que é onde ele deveria mais se comportar como um cristão, ele age como um demônio. Então na igreja ele é um santo, mas no mundo ele é um demônio. Isso não é manifestar os sinais de Cristo. Isso não é identificar Cristo para as pessoas, não, meu irmão.
Nós temos que resplandecer essa luz da palavra, essas boas obras, os frutos do Espírito Santo, para que Cristo possa ser glorificado através de nossas vidas. Glórias a Deus, é isso que Ele deseja. Foi para isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo produzisse os frutos da palavra diante das pessoas. Por isso em João capítulo 15 ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos, ou seja, os galhos. Agora veja, meu irmão, uma árvore ela não dá os frutos no tronco, não. Ela manifesta os frutos através dos galhos. E se você é um galho que está fixado na oliveira verdadeira em Jesus Cristo, nós teremos que manifestar os mesmos frutos que Ele manifestou. Por isso ele diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, ele diz: cuidai-vos, acautelai-vos dos falsos profetas. No versículo 16 ele diz: por seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses? Pelas suas ações os conhecereis. Agora estamos vendo aqui, 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante, Paulo dizendo: ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Verso 2: vós sois a nossa carta. Você, esta carta, meu irmão, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, meus irmãos. Não é aquele decálogo, não é mais naquele formato a primeira Bíblia que foi escrita por Deus ali no Monte Sinai, os 10 mandamentos, e ele entregou para Moisés. Mas não é mais desta maneira. Deus agora quer colocar esta palavra em nossos corações. Está aqui o que Paulo está dizendo no versículo 3, 2 Coríntios capítulo 3, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? É aí aonde tem que estar esta palavra, meu irmão. Se esta palavra estiver no seu coração, então você automaticamente manifestará esses frutos da palavra. Então o cristão tem que identificar o cristianismo. O mundano tem que identificar o mundanismo através da sua vida. Veja, qual é o nosso exemplo? Vamos olhar para personagens bíblicos. O exemplo do cristão, meu irmão, é o nosso pai da fé, Abraão. Cristo é o nosso exemplo. Abraão é um exemplo para nós de fé, de obediência a Deus como homem. Jesus Cristo é um exemplo para nós. E qual é o exemplo para as mulheres cristãs, irmãs? Preste atenção nisso. Sara é um exemplo para as mulheres cristãs. Pedro disse isso na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 6, ele diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então a mulher cristã, ela se identifica em Sara. Mas a mulher mundana, meus irmãos, ela se identifica com Jezabel, aquela mulher maquiada, rainha do sexo. Então as mulheres mundanas se identificam em Jezabel, mas as mulheres cristãs, elas têm Sara como sendo o seu exemplo. E os homens cristãos,
eles têm Abraão, Jesus Cristo, Paulo, aqueles apóstolos como seus heróis, como seus exemplos. Isso é maravilhoso, mas isso nos traz uma responsabilidade. E o profeta diz na mensagem, companheirismo através da redenção, a partir do parágrafo 75, ele diz que nós somos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler, meu irmão. Você é a manifestação da palavra de Deus. E as pessoas têm que identificar um cristão hoje, é através da minha vida, é através da sua vida. Você que tem o título de cristão, devemos vigiar, devemos ser sóbrios, devemos estar em oração e sabermos que carregamos conosco esta grande responsabilidade de Cristo se identificar através das nossas vidas. É através da sua vida, meu irmão, que ele quer manifestar os frutos do Espírito. Veja, Gálatas capítulo 5, nós vemos isso aí. A partir do versículo 16, nós vemos aí o fruto do maligno através das pessoas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, que é o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, meu irmão, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, preste atenção, adultério, prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? É se portar com sensualidade, luxúria. Irmã, se você se porta de uma maneira sensual, luxuosa, isso é lascívia. A Bíblia está dizendo aqui. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, que é querer ter inveja de ser uma pessoa, querer ser outra pessoa de uma maneira invejosa. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas, preste atenção, meu irmão, minha irmã, não herdarão o reino de Deus. Porque se você pratica estas ações aqui, esses frutos da carne que nós relacionamos aqui, Paulo diz, você não vai poder entrar no reino de Deus. Mas se você pratica esses frutos aqui, a partir do versículo 22, então mostra que você está identificando a Cristo através da sua vida. Olha só, mas o fruto do Espírito é gozo, amor, né? Em primeiro lugar, amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A palavra temperança quer dizer controlar-se a si mesmo. Tem pessoas que são incontroláveis, elas não conseguem se conter. Mas temperança é isso, é você se controlar a si mesmo diante das situações ruins, meus irmãos. 23. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, meu irmão. Em espírito, meu irmão. Então veja a nossa responsabilidade, irmão. Veja a sua responsabilidade. Manifestar os frutos do Espírito. Que Cristo possa ser identificado através das nossas vidas. Mas as pessoas, elas querem se identificar com a placa da igreja. Você pergunta para uma pessoa, você é um cristão? Às vezes ela diz, eu sou um batista,
eu sou um assembleiano, eu sou um católico, eu sou do tabernáculo de Jesus Cristo. Mas não é isso, meu irmão. Não. A pergunta é você um cristão, meu irmão? Porque a palavra cristão quer dizer ser como Cristo. Está você manifestando o caráter de Cristo para as pessoas? Está Cristo se identificando através da sua vida? Ou você está identificando os frutos do maligno? Ignorância, arrogância, peleja, iras. Qual é o Deus que você está identificando? É Cristo através das suas ações? Ou é o maligno através das suas ações? Então grave isso, meu irmão. Cristo quer se identificar às pessoas através das nossas ações. Mas lembre-se também, o diabo, ele deseja se manifestar, se identificar para as pessoas através das pessoas. E se você andar pelo Espírito, se você deixar a palavra entrar no seu coração, se você deixar Cristo entrar na sua vida, então ele vai se identificar através das suas ações diante dos homens, e assim Deus será glorificado através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Que Deus possa vos abençoar, meus irmãos, e possa vos ajudar a ser uma identidade de Cristo nesta geração maligna e perversa. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pensaram assim, Senhor, por que o Senhor está demorando tanto para responder? Porque como humanos a gente não, às vezes pensa nisso, Senhor, está demorando tanto para responder. Mas o refúgio diz para você assim, ó, quem conhece a mente desse Deus? Se Ele não respondeu agora, é porque tem coisa muito melhor para você lá na frente. Se Ele não respondeu agora, é porque não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dEle. Tudo que Ele deseja de nós é honra e adoração. E no tempo dEle, Ele vai responder. Ele vai te curar coração, corpo, alma e espírito.
Então vamos a essa estrofe de novo. Quem conhece a mente de nosso Deus? Vamos lá.